Eu sou a Júlia Lopes. Eu me formei em psicologia em 2014. Então já faz um tempinho que eu tô na estrada da psicologia. Eu já trabalhei, assim que eu me formei, eu trabalhei na área clínica, em uma clínica também. Depois eu fui pegando mais autonomia, mais pacientes. Trabalhei na área social, numa instituição social, uma ONG. Depois eu saí dessa ONG, veio a pandemia e eu fiquei, o que eu faço da minha vida agora? Continuo na área social, volto para a área clínica e fui pegando um pouquinho mais de paciente online, né, porque eu tinha que trabalhar. E aí eu voltei para a área clínica e me achei ali. Nesse meio tempo eu fui fazendo uns cursos mais rápidos, fiz pós-graduação também. Então eu tenho uma pós-graduação em neuropsicologia e um MBA em inteligência emocional, a gente chama de psicologia positiva. E estou aqui na área clínica e faço avaliação neuropsicológica também. Em que momento você começa a empreender e enxergar no empreendedorismo um caminho para trabalhar? Então, a psicologia ela é uma profissão bem ampla. Então, eu poderia, poxa, se eu me identifico com a área hospitalar, eu iria para a área hospitalar. Se era no campo de RH, enfim. Mas eu sempre tive o sonho barra objetivo de trabalhar para mim, né, de ser dona das minhas escolhas, do meu lugar, do meu espaço. Poderia dar errado? Poderia, né? Mas era algo que eu queria e precisava experimentar aquilo. Então, eu acredito que depois da pandemia, né, quando eu comecei a pegar mais pacientes online, que um era, né, de outro estado, de um outro lugar bem longe, que eu fui entendendo a questão de cobrar o paciente, de, poxa, eu posso cobrar tanto, eu tenho experiência com tal transtorno, com essa demanda aqui eu não me dou bem, eu não dou conta. Aí eu senti o gostinho de trabalhar mais para mim e fiquei, poxa, e por que não trabalhar para mim? Por que psicologia? Quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu tinha para mim assim, ai, o que eu sei fazer da minha vida? Porque na época o que eu sabia fazer era assistir televisão, novela, dormir e ir para a escola. Então eu pensava, vou fazer jornalismo. Depois eu enfiei na minha cabeça de todo jeito que eu queria fazer um curso na área da saúde. Porque eu falava, eu gosto de falar, eu sou comunicativa, eu vou para essa área. Aí eu pensei, nossa, vou fazer odonto, vou cuidar de criança. Aí fui ver a grade de odonto e vi que tinha muita química. Que não era só o dentinho da criança, bonitinho, que ia me dar um abracinho e ia sair fora. Falei, não vou, porque isso aqui eu não vou aprender, não vai dar certo. Aí acabou o terceiro ano e aquela questão de o que eu faço da vida, quem que eu vou ser, eu tenho que decidir minha vida com 17 anos, como se aquilo fosse uma regra, mas na época, meu Deus, todo mundo vai fazer alguma coisa e eu não. Aí eu fiz uma prova e tinha duas opções, entre jornalismo e psicologia. Falei, eu vou fazer psicologia. Falei, e se eu gostar, se não no meio do caminho, né, enfim. E me descobri, e dei um tiro certo, e gostei do curso e tô aqui. 11 anos já. 11 anos. Eu não tenho essa sensação de tempo que faz 11 anos. Parece Então, muito novo, né? Parece que não, eu tenho sensação que faz 5 anos. Então, dependendo da pessoa, eu falo, nossa, acabei de me formar, tô aqui, tudo fresquinho. E como que é hoje você ter a sua liberdade de tempo, de rotina, os seus compromissos com os seus atendimentos? Em que momento você percebeu? Eu tenho que ser o mais organizada possível, porque apesar de ter liberdade de tempo, eu tenho que ter uma rotina. No começo, né, foi difícil. Porque assim, eu tenho o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Eu posso me encher de paciente manhã, tarde e noite, como eu posso durante um dia atender um só. Que eu acredito que é a vida dos sonhos de qualquer pessoa que trabalha, né? Você ganhar muito e trabalhar pouco. Então eu fui entendendo a questão minha de qualidade e quantidade. Então no começo eu pensava, não, eu tenho contas para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho minha vida, minha casa, tudo, então o que eu vou fazer? Vou encher minha agenda assim, máximo. Então eu colocava, era um atrás do outro. Chegava mais ou menos ali no meio da tarde, eu já não estava aguentando mais. Então os meus atendimentos começaram a cair de atenção, de interpretação, de devolutiva, que meu cansaço já estava ali beirando
sabe, os últimos segundos do corpo. Aí eu comecei, não, eu preciso me organizar, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Então eu comecei a entender. Pessoas com transtorno X e Y, por mais que eu estude, faça uma especialização, eu não vou conseguir atender, tem que ser outra pessoa. E pessoas assim, assado, com tal dinâmica, tal transtorno, eu aguento. Só que esse tipo de pessoa, eu aguento atender outra pessoa em seguida? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, dependendo da pessoa, da história, eu preciso de 1 hora fazendo qualquer outra coisa, menos trabalhando. Então, ou vou ler alguma coisa, ou vou dar um cochilo, ou eu vou ver vídeo no Instagram, eu vou, sei, no mercado, na padaria. Então eu fui entendendo, aí eu fui montando a minha rotina e entendi. Não adianta eu atender 30 pessoas por dia e não ter qualidade nenhuma do que eu tô fazendo. Aí eu fui separando aos pouquinhos meu dia, entre, né, ter um horário meu ali de ir pra academia, de cuidar da casa, de cuidar de mim também e o trabalho. Então eu fui separando, segunda-feira eu já atendo a fulano, então segunda os meus horários vão ser assim. E fui errando. Então no começo tinha dia que nada funcionava, tinha dia que não rendia, até eu ir entendendo os meus limites também e fui organizando. Mas assim, é uma rotina que eu tenho a liberdade de, enfim, né, de montar essa rotina durante o meu dia. Mas não significa que eu vou, quer saber? Se dane, durante a semana aí eu vejo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não. Então, todo domingo, à tarde ou à noite, eu pego a minha agenda e vejo os meus pacientes fixos, os horários que eu daria para encaixar alguém que às vezes manda mensagem de última hora e vou organizando. Então, chega segunda de manhã, mando mensagem para todo mundo da segunda e da terça. E assim eu vou me organizando. Quem está assistindo isso ou quem está começando também a trabalhar por conta, você vai errar. E vai ter dias que você vai pensar mesmo, isso aqui não é para mim, não consigo me organizar. Mas você só tem essa opção. Você vai se organizar, você vai ter que se entender e conhecer a forma que você funciona sozinho. Nessa série de entrevistas que eu estou fazendo com outras empreendedoras, uma pergunta que eu sempre faço para elas é, e agora para você também, como empreendedora, você acha que você pode fazer somente o seu principal, por exemplo, o atendimento? Ou você acha que você precisa entender e se dedicar em outras áreas do seu negócio também? Porque atender é um negócio. Sim. Então, você acha que é somente o atendimento das pessoas? Ou você percebe que hoje tem outras áreas que você também desenvolve dentro do negócio? Tem outras áreas que eu consigo desenvolver dentro do negócio. Não de uma hora para outra. Mas daria, por exemplo, para eu acrescentar mais avaliações neuropsicológicas ou algum outro campo meu de atuação. Eu gosto bastante, por exemplo, de dar palestra, como eu fiz algumas esse ano. Então dá sim super para encaixar. Desde que você goste de fazer aquilo que você faça, que você se dedique e se organize, mas super dá sim. Ou seja, dentro do seu negócio existe sim também uma progressão de carreira. Exato, dá. As pessoas acham que empreender, independente da área, é só você fazer aquilo que você sabe fazer muito bem feito. Não. Você pode, entender primeiro o que você quer e aonde que você gostaria de chegar também. Então você não vai focar 100% em todas as áreas, em todos os campos que a sua profissão oferece. Tem um que você vai ali ser mais, outras talvez menos, mas sim dá para você abrir o seu campo. Além do seu operacional, que a gente entende que é a parte de atendimento, quais outras áreas dentro do seu negócio você precisou aprender a desenvolver? Eu acredito também que eu aprendi a desenvolver liberdade financeira e organização com a agenda. Você acha que se você não tivesse organização, você conseguiria ter essa liberdade que você tem hoje? Não. Teria por 2 semanas, mas não por mais de meses e durante 1 ano e 2 meses que eu tô aqui. Qual você acha que foi a maior dificuldade que nesses 11 anos de carreira você teve empreendendo? A primeira foi mesmo a questão financeira. Então, acredito que você me acompanhou no começo e eu lembro que você também me ajudava, eu fui entendendo também qual que era meu gasto, o que separa, o que não separa. E aí,
quando você se dá conta do choque, do que você gasta, do que você faz, você fala, cara, e você fica com a sensação de, se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse aprendido isso antes. Não que as coisas sejam perfeitas e que, nossa, eu sou hoje a pessoa mais organizada desse mundo. Não. Mas você fica com essa sensação, poxa, sabe, se eu tivesse só um empurrãozinho antes. Mas maturidade a gente ganha com o tempo mesmo. Mas a questão financeira, acredito que a independência financeira é onde você separa de você ser adulto, de você ser um jovem, um adolescente. E eu não digo independência de você ganhar seus milhões e, né, enfim, mas de você saber mesmo o que você está fazendo com aquilo que você produz. Como que é hoje o seu marketing para conseguir vender o seu trabalho? Hoje o meu maior marketing, acredito que é o Instagram, que são postagens do Instagram e também aqui, por a gente morar numa cidade pequena, a questão do quem indica. Então é alguma pessoa que passa comigo, que indica uma tia, que a tia conhece o sobrinho que passa. Então hoje em dia as maiores divulgações são mesmo as redes sociais e o cartão de visita, que é alguém que, passei com você e te indiquei para outra pessoa. Qual você acha que poderia ser uma orientação que você daria para quem está começando a empreender agora, independente da área de atuação? Vá, se entenda, se conheça, não se entregue, não mergulhe tão profundo nos seus erros, né? Então chora, fique descabelada, mas aprenda que você sabe que você tem tempo para isso. Não se compare com as outras pessoas. Porque o fulano da mesma idade que eu, ele já tem isso. Cuidado com comparação. E assim, vá. No meio do caminho, com medo, sem medo, você vai ter que ir. Então, assim, quem tá dentro da sua pele é só você. Quem sabe dos seus sonhos, dos seus objetivos é só você. Então, por que não? Você falou uma coisa muito importante, que não está aqui na nossa programação, mas que eu acho que é interessante a gente falar. A questão de você se comparar com outras pessoas. Dentro do segmento de cada pessoa, sempre tem alguma pessoa que a gente olha muitas vezes como uma referência, e tem momentos ali que você quer também ser como aquela pessoa, né? Que é faturar da mesma forma, Sim. ter a fama daquela pessoa, mas como que você lida hoje vendo outros profissionais da sua área crescendo e você falando, por exemplo, eu quero crescer nesse formato, ou eu consegui me enxergar dentro do que eu faço nesse formato, e eu falo por mim dentro da Eclipse. Sim. Eu, dentro da área financeira, sempre tive várias referências de profissionais que eu sempre idolatrei, né, entre aspas. Então, ao ponto de passar da admiração para a idolatria, de perceber que isso não era legal. Sim. Até eu perceber que não é esse formato de negócio que eu quero ter para mim, uma equipe gigantesca, várias demandas diferentes, para ter o fator liberdade. Então, em que momento você pensou o seguinte, eu quero fazer o meu formato de trabalho, que não é como a gente vê outros formatos aí na internet, nas redes sociais, principalmente, que você falou assim, não, esse é o meu formato de trabalho. Eu fui aprendendo, aos poucos também tem, igual você falou, tem a admiração e a idolatria. Então tem profissionais que eu falo, cara, um dia eu vou chegar ali, eu me identifico, admiro, mas eu sempre observo duas coisas, duas questões. A história dessa pessoa. Então se ela tem uma história de vida ou no campo profissional que eu falo, poxa, caramba, sabe, que da hora. Olha o que essa pessoa construiu, seja por mérito ou não, às vezes também. E, poxa, que legal, essa pessoa que admiro. E às vezes é alguém que tá ali só para vender, a pose, o que eu quero mostrar, o que eu quero colocar, que ela fala bonito, tem milhões de seguidores, aí alguém que você fala, é isso que eu quero, ser conhecida por isso? Se eu quisesse, ok, mas não é o meu objetivo. Observo isso. E uma coisa que acredito que eu, como profissional da saúde, demorei um pouco para entender, mas é independente da área de você que esteja me assistindo, a sua identidade. Então, ainda hoje, o estereótipo do psicólogo é o psicólogo que se veste com roupa de florzinha, que é calma todo o tempo, que é, sabe, o famoso profissional de humanas, que dá gratiluz a tudo.
E tem profissionais, tem psicólogos que são sim mesmo e são excelentes. E tem outros que não. Então eu demorei para entender de, poxa, eu gosto de me vestir assim, eu vou me vestir assim. Eu tenho tal gosto para música, para cor, para vida, eu vou assumir os meus gostos. Porque se eu não assumir quem eu sou, como que alguém vai me procurar também para terapia, para ser a terapeuta dessa pessoa? Do tipo, se a pessoa ela não assume nem quem ela é, eu vou passar com você para quê? E aí eu fui entendendo que tem pessoas que entendem, tipo, ela gosta disso, faz isso, tá ok, me identifiquei. E tem pessoas que não, me identifico com outro tipo de profissional, com outros gostos e tá tudo certo. Mas independente do que você goste, do que você faz, de quem você seja, não anula a sua competência. Então você é um CNPJ ou você é um profissional independente e fora você é um ser humano normal, como todo mundo. Hoje eu até compartilhei um story que saiu uma notícia de um psicólogo que se irritou com barulho de moto, acho que no supermercado, e o psicólogo foi lá e bateu no cara. Aí tava a manchete, psicólogo se irrita e parte para agressão contra o motoqueiro. Eu falei, ué, ele não estava trabalhando, a agressão é errado? Super errado, eu não sou a favor. Mas por que colocar na manchete, entende? Psicólogo agrediu não sei quem, não, o fulano brigou com não sei quem no mercado e agrediu o outro. É como se fosse uma questão de afirmação. Como que um psicólogo que trabalha com saúde entendimento mental sobre pessoas... vai agredir o cara que tá fazendo barulho. E as pessoas esquecem que é um ser humano, Exatamente de fato. Isso. Nós fazemos essa série de vídeos principalmente para mulheres empreendedoras. E uma das coisas que nós vemos hoje no Equilibre-se são mulheres que empreendem muito bem na sua área de atuação, mas que em alguns momentos deixam a vaidade, o lazer, o autoconhecimento de lado. E você, para mim, é uma das profissionais que mais cuidam da questão da vaidade, é atleta. Então, em que momento você consegue perceber que, olha, não dá só para trabalhar? Eu preciso me cuidar, tanto esteticamente falando, mas a questão espiritual ou como atleta mesmo. Em que momento você percebe que, opa, eu sou mais do que o meu trabalho? Sim. Quando eu comecei a me enxergar mesmo como mulher, como ser humano. Então, hoje, o meu trabalho, ele ocupa, assim, a maior parte do meu tempo. Né? Então, durante o meu dia, eu tenho ali uma horinha, 1h30 para fazer outras coisas em horário comercial, né? Digamos assim. Mas eu comecei a entender que, poxa, eu gosto de me cuidar. Isso faz parte de mim, eu vou, sim, continuar me cuidando, fazendo as coisinhas que eu gosto, treinando e etc. E, assim, não gosto... né, de ser hipócrita, mas vou ter que falar isso. Aparência importa hoje em dia e as pessoas reparam, né, em como você está no seu ambiente de trabalho. Não tem como. Então, por mais que se eu fosse, sim, um estereótipo de me vestir como, né, o que eu citei no exemplo, de roupa de florzinha, de saia, assim, assado, o que também estava tudo certo, poderia ser uma identidade minha, mas, assim, as pessoas, elas reparam naquilo que você é. Isso, acima de tudo, é o que você vende também. Então, sim, a aparência importa e conta para o nosso trabalho. E aí eu acredito que, no meu caso, juntou uma coisa com a outra. De, sabe, eu gosto de me cuidar, vou continuar me cuidando porque eu gosto de mim. E se eu gosto de mim, eu vou querer o melhor para mim também. Eu lembro que alguns anos atrás, eu não sei se você vai lembrar disso, mas você disse uma frase que eu uso hoje nos atendimentos e eu nunca mais esqueci, que você dizia o seguinte: bolinha anda com bolinha e quadradinho anda com quadradinho. Exatamente isso. Hoje você ainda consegue gosto dessa frase. se enxergar dentro disso, as pessoas que você acha não, né? As pessoas que você atende hoje, você consegue perceber que em você elas enxergam, por exemplo, uma pessoa para gerar conexão? Porque empreender é conexão. Sim, sim. Tem. Eu já atendi casos, né, de pessoas falando, eu procurei atendimento primeiro por conta disso e disso, está acontecendo tal coisa ali na minha vida, mas eu confesso que procurei você porque assim, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de me arrumar, eu sei que você gosta, preciso que você me ensine isso. Ou já tive também pessoas de, olha, vim encaminhado pelo fulano, que, enfim, tal pessoa,
mas confesso que eu tive um pouquinho de medo de passar em atendimento com você, porque eu sei que você treina, que você gosta dessa parte, e eu não gosto, eu não me identifico com esporte. Então, sim, fiquei com medo de te procurar e você me julgar por isso. Então, tem sim essa parte. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a treinar de verdade, né, ir pra academia e treinar, foi inspirado em você. Quando você começou no CrossFit, porque eu lembro que você se transformou no CrossFit, né? Hoje Sim. você é uma atleta de CrossFit. Você percebe que essa influência que você tem hoje, tanto como atleta, mas como profissional da área da saúde, tem interferido para que as pessoas saiam não só do quadro, por exemplo, de questões psicológicas, mas também física, que as pessoas falam assim, olha, depois que eu comecei a ver você treinando, eu também comecei a treinar, eu comecei a me cuidar mais. As pessoas retratam isso para você? Relatam Sim. isso para você? Tem algumas pessoas assim, né, de comentar, por exemplo, ai, nossa, você postou lá que estava tomando água, eu fiquei com vergonha, fui tomar água também. Ou de algumas pessoas me perguntarem, mas o CrossFit é só mesmo para quem já sabe fazer tal coisa? Como que funciona? Será que eu aguento fazer uma aula? Tem essa parte. E tem também, né, às vezes, de comentários ou de brincadeiras minhas, eu tipo, ai, menina, vai arrumar seu cabelo, tenta fazer alguma coisa, tenta, né, enfim, de amigas minhas comentar, olha, fui fazer a unha na quinta-feira porque você tinha falado que não tem dia pra gente ter autoestima, que eu ia esperar até o casamento do fulano de tal pra fazer, mas já fiz. Isso mesmo, tem que fazer mesmo. Uma das coisas que eu tenho visto muito nos atendimentos na área financeira, que acabou até mesmo se tornando um termo que a gente estuda hoje, é ansiedade financeira. Né? Então a gente tem uma parte hoje na educação financeira que estuda a ansiedade das pessoas. E uma das coisas que a gente percebe muito é como as pessoas estão ansiosas pelo sucesso. O que você poderia falar para empreendedoras que anseiam, mas que se torna algo até meio que doentio, essa ansiedade pelo futuro, né? Olhar para o futuro, ter um bom resultado financeiro, ser a empreendedora de destaque. O que você poderia falar sobre isso? Sobre essa pressa de dar certo? Seria legal começar a separar, né, esses segmentos. Então, a preocupação com o futuro, de, poxa, queria que tudo desse certo, esse sentimento não passa. Mas o que precisa passar é esse, poxa, eu quero muito que dê certo, essa ansiedade de precisa ser agora, precisa ser esse ano. Então, se você vive nessa ansiedade excessiva, você esquece do seu mês hoje. Você fica preocupada com o que vai acontecer em fevereiro do ano que vem e a gente não fechou o mês de dezembro hoje. Então, toma muito cuidado e volta para o seu mês, para o seu dia de hoje. É do dia de hoje que você precisa cuidar primeiro. O depois ele tá ali, ele vai chegar. Mas ele só vai chegar se você também entender, poxa, calma, o que eu tenho para fazer hoje? Meu dia de hoje. Senão você pula etapas. E pular etapa é você dar um passo maior que a sua própria perna. Onde a Júlia profissional se vê daqui 10 anos como empreendedora? Olha, daqui a 10 anos, a Júlia de hoje espera ter um outro espaço aberto, mas onde ela consiga sublocar esse espaço com outros psicólogos ou neuropsicólogos. A minha ideia é essa. E a Júlia de 10 anos, eu espero que ela esteja trabalhando, sim, ainda, mas meio período, durante 3, 4 horas do dia dela. A intenção é essa. E outras pós-graduações, outros cursos que ao longo do caminho ela vai achar também. Empreendedores e empreendedoras param de estudar? Não. Tem pausas, mas parar a gente não para. Empreender em uma palavra? Eu colocaria vida. Empreender é você, é sua vida. Acho que eu resumiria essa. Muito bem. Empreender é vida. Convida as pessoas para conhecer você e o seu trabalho. Gente, me sigam no Instagram, seja no meu perfil pessoal, profissional. Venham tirar dúvidas de psicologia, de reels, de vídeos que vocês veem na internet. Sou super aberta a isso, para conversar. Então vem aqui, vem conversar comigo. Muito obrigado. E façam terapia, tá? Por favor. Por favor, façam terapia. Todo mundo agradece. Para vocês lidarem com pessoas que não façam terapia. Então, por favor, marquem seus atendimentos.
Amiga, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.